Olá, olá a todos. Gente, não precisei ir para Brasília, porque sessão é remota. A convocação do Congresso no recesso, sem remuneração, para votação hoje, especificamente hoje, da intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Motivo esses, o que aconteceu no domingo na desordem pública. Estou vindo aqui dizer para vocês dois motivos. Primeiro, duas coisinhas, né? Primeiro, sobre a votação de hoje, vou votar contra a intervenção. Primeiro, que eu acho que não existe mais o princípio da inocência nesse país. Existe uma generalização. Eu não defendo, não peguei carona, não fui apoiado pelo Jair Messias Bolsonaro, mas também discordo que uma coletividade pague, como o governador está pagando agora. Ontem, assistindo a fala da vice-governadora, vamos dizer que ela esteja falando a verdade, que ele foi induzido a erro. O cara já foi afastado por 90 dias de forma instantânea, numa canetada. O cara já sofreu a intervenção na segurança pública. Ah, mas o senhor não concorda que tenha sido tudo isso? Bom, eu concordo, mas que seja de outra forma, de forma legal, de forma que não seja por uma só pessoa. Primeiro, da intervenção não foi ouvido nenhum conselho. Tanta gente queria saber como é que era feita a intervenção, né? Tá aí. O Conselho da República não foi ouvido, vai ser questionado hoje no Congresso. Ontem passou na Câmara de forma simbólica. Hoje no Senado talvez não seja simbólico, porque senadores como eu, tem outros que não vão concordar com esse tipo de intervenção. Tem estado em situação pior de desordem pública, pior, na situação como o nosso aqui, estado do Rio Grande do Norte. Aqui sim mereciam a intervenção militar. Aqui sim deveriam atenção especial do governo federal para combater a criminalidade que assola o nosso estado, que atrapalha o turismo, que desvaloriza os imóveis no litoral norte, litoral sul, que desvalorizam bairros, que tiram empregos, que tiram vidas. Isso sim deveria ter uma intervenção militar aqui no Rio Grande do Norte. Aí eu concordo, porque o governo é totalmente inoperante. É totalmente inoperante, sem vontade, e quando tem vontade não dá para fazer nada. Então isso aí eu concordo. Então a primeira coisa, voto contra a intervenção, para todo mundo saber. Sou a favor da baderna que teve? Não. Sou a favor que localize cada marginal daquele, cada bandido, esse aqui, ó. Se alguém reconhecer isso aqui, ó, alguém reconhece isso aqui? Não é patriota, isso não é defensor da República, isso não é defensor da bandeira, isso é um marginal, isso é um bandido. Só quem faz um gesto como esse, que invade residência, que furta residência quando você não está, é marginal, é vagabundo. Quem já teve a casa invadida por um marginal parecido com esse, sabe o que é que eles deixam lá, esses dejetos. Então não tem como punir uma coletividade, não tem como punir de forma igual muitas pessoas, pelo menos é o que eu estou vendo, 1.500 pessoas, por um imundo como esse, que tá aí a cara dele, tá aí a bunda dele, tá para reconhecer. Esse cara aí tem que ser preso, esquecer ele na cadeia, esquecer. Agora, gente, eu tô vendo idosos, crianças, mulheres, todos dentro de um mesmo campo de triagem. Você vai dizer assim, isso é pouco, capitão. Rapaz, para um governo, para um partido, para uma ideologia de desencarceramento, para uma ideologia que prega direitos humanos, para uma ideologia feminista, para uma ideologia que existe ainda, viu, gente? Código da Criança e do Adolescente, existe ainda o Código do Idoso, que não está sendo respeitado. Então a gente enviou um ofício ao ministro da Justiça, questionando, fazendo perguntas, se tudo que todo mundo está vendo nesses vídeos, que está rodando Brasil afora, eu não sei que situação está essas pessoas, se estão detidas, retidas, se estão presas, se estão passando por triagem. Quais são as condições que essas pessoas estão? Estão todas juntas, tem criança, tem mulher, todos no mesmo ambiente, compartilhando o mesmo banheiro. Como é que está sendo feito isso? As pessoas ficam com dúvida, né? Eu acho que um partido que se preocupa com os direitos humanos, como o partido de esquerda, o PT e os demais, como a Justiça também, tem algum juiz que já foi informado, algum juiz nesse país já foi informado se houve alguma prisão na situação que está? Não, né? Porque só foi uma caneta funcionando aí, mais uma vez. Então, gente, enviei esse ofício, enviei agora, tem assinatura de 3 senadores, a minha,
do senador Plínio do Amazonas e do senador Eduardo Girão do Ceará. Estamos questionando, perguntando. Não sou favorável a esse tipo de baderna que vocês viram aí. Não sou. Pessoas como essa têm que ser localizadas. Isso sim, tem que ser presa. Tem que dar um exemplo muito bom, porque esse cara não tem nada de patriota. Tá bem? Então eu vim aqui para falar essas duas coisinhas. Primeiro que eu não vou votar a favor da intervenção federal no Distrito Federal, por dois motivos. Não é razoável o período, não vi razoabilidade, não existe princípio da inocência aí, não se questiona se houve ou não motivação do governo de querer ser omisso ou não, pelo contrário, já sofreu 2 penas antes mesmo de ser julgado, foi afastado e sofreu intervenção militar diante do que aconteceu, tá bom? Eu acho que existe um exagero em alguns aspectos, como sempre existiu partindo de alguns ministros do STF. Exagero foi quebrar tudo, né? Também. Eu acho também. Eu acho que dano maior foi o que causaram na cabeça dos brasileiros, principalmente os bolsonaristas aí, que sofrem um dano mental de estarem defendendo uma coisa que talvez nem saibam. Estavam defendendo intervenção militar, tá aí. Houve intervenção militar, gente. E eu vou votar contra. Vou votar contra. Um governo eleito em primeiro turno por uma população ser destituído assim com uma canetada, ainda mais sem conselho ser observado, sem nada. Pelo motivo de desordem, houve desordem sim? Houve, todo mundo viu. Desordem maior vive o nosso estado aqui do Rio Grande do Norte na segurança pública há anos. Há anos que vive uma desordem. Há anos que vive assolado pela criminalidade. Nem por isso teve uma intervenção militar de forma espontânea. Ou seja, não houve requerimento, não houve pedido de nenhum governo para que se tenha esse apoio militar. Tá bom? Então, gente, só para ficar bem claro, eu não concordo com atitudes como essa, viu? Não concordo. Eu não concordo com a atitude de um vagabundo, de um bandido como esse. Pode ser de esquerda, de direita, de centro, pode ser de que for. Eu não concordo. Também não concordo de uma generalização, de colocar mulheres, idosos, crianças, sei lá se está tendo tudo isso mesmo, no mesmo ambiente, para a gente, Deus sabe o que estão fazendo, se é triagem, se é prisão, se já é castigo, se já é tortura, eu não sei o que está acontecendo. Agora eu acho isso, no mínimo, contraditório de um partido que defende tanto a desencarceração, o tratamento de direitos humanos, eu acho contraditório, né? Como você também pode estar achando contraditório partir isso de mim. Pois é, para você ver como a gente tem visões parecidas e visões diferentes de certos aspectos políticos e sociais, tá bom? Então é isso aí, gente. Votação daqui a pouco, sou contra a intervenção. Fiz o ofício pedindo aí informações sobre as condições que está. E outra, fique bem claro, não concordo não, viu? Não sou bolsonarista e disse aqui, o dano maior está no cérebro dessas pessoas. Quem causou esse dano? Você sabe quem causou esse dano. O dano maior, mais do que esse do STF, do Palácio, do Senado, do Congresso, o dano físico nessas instituições, o dano maior foi causado na cabeça dessas pessoas que causaram isso. De um elemento como esse, que mostra a bunda com a bandeira do Brasil. E quem causou esse dano? Pois é, foi essa ideologia louca aí que colocaram na cabeça dessas pessoas. E agora, para descontaminar, vai levar um tempo, viu? Gente, abraço. Era isso que eu tinha para falar.